Bom, pessoal, continuando com os institutos do direito civil, né, a gente vai falar hoje sobre posse, obrigações e servidão. Sempre que possível, eu puxo para a questão do direito público, né? E quando a gente fala na questão do direito público, eu falo na gestão pública municipal. Como eu falei para vocês, os exemplos que a gente traz estão sempre afeitos a essa seara, né? Onde a gente consegue, né, mesmo que a gente não tenha característica de fazer isso, mas a ideia é que a gente comece a fazer isso, comece a conhecer nossos municípios. Então, esses institutos que a gente está falando do direito civil, o economista precisa conhecer para conhecer, por exemplo, além dos seus direitos, né, do direito civil, do direito dos particulares, o direito público. Né? Então, para quem ainda não compreendeu por que existe direito, instituições de direito no curso de economia, a ideia é tratar esses assuntos de direito relacionados com as questões econômicas, né? Com os institutos econômicos. Então, todos os momentos que são possíveis, eu trago exemplo e faço essa relação. Eu gostaria de ajudá-los a pensar como economista, mas como é que as normas podem ser afetadas pelos institutos econômicos? Ou como é que os institutos econômicos eles afetam? Como é que a economia, por exemplo, pode afetar o estabelecimento das normas? Então, essa relação é necessária. Por isso é que a gente está falando de todos esses institutos, das questões do direito civil, tá? Então, hoje, nessa aula, a gente começa a falar sobre posse, né? Então, eu vou deixar aqui o texto para vocês olharem com mais calma. Eu vou falando, tá? Eu vou dando alguns exemplos, vou trazendo alguns fatos, algumas coisas para a gente. Mas a ideia é que vocês possam entrar no Código Civil, ver alguns artigos. Eu já trago para vocês os artigos para vocês que eu acho que é interessante que vocês possam aprofundar o assunto, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com posse, tá? Posse, pessoal, é quando alguém mantém um imóvel, por exemplo, ou de forma permanente ou de forma provisória, né? Então, introduzindo aqui, ó, se alguém se mantém pacificamente em um imóvel por mais de um ano e um dia, cria uma situação possessória. Então, por menos de um ano e um dia, tem uma característica. Por mais de um ano e um dia, tem outra característica, tá? Em relação, por exemplo, aos direitos possessórios. Então, as teorias dessa posse é alguém que detém um imóvel ou um bem sobre o seu poder, de forma definitiva ou não. Tá? Então vamos ver. Porque existe uma coisa chamada, mais na frente a gente vai ver a diferença entre posse e detenção. Mas vamos ver aqui algumas teorias. Né? O Savigny vem dizer que existe duas características. O corpus, né? O elemento físico da coisa, e o ânimos, a vontade de ficar com aquela coisa. O Yeren diz que no ânimos já existe o corpus. Né? Então, quando você detém o bem, você já tem as duas coisas ao mesmo tempo. Você detém de fato e você tem vontade de ficar com ela. Né? Você tá com a posse daquele bem, ou daquele imóvel. Né? Então, sociologicamente, dá ênfase ao caráter econômico e função social da posse. Bom, aqui no Brasil foi adotado a ideia de Yering, né? Que escolheu posse é conduta de dono. Ó. Posse é conduta de dono. Sempre que haja exercício dos poderes de fato inerentes à propriedade, existe posse. Ok? Então, posse de atenção. Né? Exemplos de posse de atenção. A situação em que uma pessoa não é considerada possuidora. Então,
eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Se alguém pediu para eu ficar com a casa, né? O imóvel de alguém, olha, guarda essa casa aí. Então, eu tenho a posse daquela casa, mas, aliás, eu tenho a detenção daquela casa, mas eu não tenho a posse, né? Porque a posse, ela gera efeitos jurídicos. Então, eu detenho, mas não tenho a posse. Antigamente, alguns direitos, como por exemplo, servidão e usufruto, eram considerados quase posse, né? Mas no direito brasileiro é posse propriamente dita. Existe uma diferença entre posse de bens materiais e posse de bens pessoais, né? Por exemplo, os bens incorpóreos, que você não pode, por exemplo, manipular dessa forma, são bens de direitos pessoais. Eles são utilizados as chamadas cautelares inanimadas. São outros institutos, tá? Então, para ter posse, ele tem que ser um bem. Você tem que considerar ele como um bem, tá? Bem físico, né? Assim dizendo. Então, qual a natureza? A posse tem natureza dupla. É fato e direito, tá? É fato e direito. Então, quais são as classificações? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver sem muita pretensão de aprofundar tudo, porque a ideia é só você entender o instituto da posse, tá? Tá aqui os artigos, eu trago os artigos na frente, porque aí você pode se aprofundar lá no Código Civil. Posse direta é aquela quem tem o seu poder. Por exemplo, o locatário, né? Então, o locatário tem a posse de um bem, né? Temporariamente, mas ele tem a posse de um bem. Indireta é quando é daquele que cede o bem. Então, o exemplo é o locador. Quem alugou o prédio, né, ele não tem a posse, ele passou a posse, ele tem a posse de forma indireta. Quem tem a posse hoje é quem alugou o prédio, né, o locatário. Ainda existe o conceito de posse justa. Quando é que seria uma posse justa? Seria a chamada não violenta. Então você entra, por exemplo, numa casa, tem uma casa, e não houve violência, você entrou naquela casa e está morando lá, está alguns dias lá, é chamada posse não violenta. Já a posse injusta é quando existe algum vício, né? Então, quando existe algum problema de vício, né? Ou de, por exemplo, você burlou alguma coisa, esbulho, coisa estranha, então é chamada posse injusta. Posse de boa fé, né? Quando o possuidor ignora o vício. Então, você está naquela casa acreditando que aquela pessoa era dono da casa e ele alugou, né? Então, é de boa fé. Você tem a posse de boa fé. O contrário da posse de má fé, né? Quando alguém, por exemplo, você sabe que a casa não é de fulano, mas mesmo assim aluga, né? Realoca, por exemplo. Alguém alugou uma casa e depois aquela pessoa que alugou para outra pessoa. E você sabe disso. Então, pode ser considerado um exemplo de posse de má fé. Posse nova, olha só, pessoal, como é interessante isso. Ó. Posse nova e posse velha, ela vai mudar os seus institutos, por exemplo, de garantia em relação por exemplo, reivindicar a posse, né? De um imóvel, por exemplo, dependendo de se é de menos de um ano e um dia, é chamado posse nova. Tá? E a posse velha é de um ano e um dia. Depois de um ano e um dia, a posse é chamada velha. Tá? E isso pode alterar o direito de você reaver, por exemplo, aquele bem. Né? Então, os direitos possessórios. Posse natural constitui o exercício de poderes de fato. Por exemplo, quando o pai morre e o filho está lá, né, poderia ser dado como exemplo, né, apesar de ter que comprovar, mas seria posse natural. Diferente de posse civil, por exemplo, que é através de escritura pública. Né? Escritura pública. A chamada posse interdicta, que é defendida, pode ser defendida pelos interditos ou ações possessórias, quando molestadas, mas não conduz ao uso capião. Exemplo,
eu sou locador, eu aluguei uma casa e alguém quer entrar naquela casa. Eu posso entrar com mecanismos de interdição, né, de direito àquela posse, né? Porque, sei lá, uma pessoa, um amigo meu passou uma noite na casa e agora ele quer se apossar. Eu, como locatário, eu que aluguei o prédio, eu posso entrar com pedido para que aquela pessoa saia, por exemplo, da casa, né? É a chamada posse interdita. Já a posse uso capione é aquela que há a possibilidade, dependendo do tempo, lapso temporal, você pode pedir a aquisição do domínio, né? Como se fosse a posse plena daquele bem. Prodiviso, né? É a chamada composse. A posse prodivisa é chamada composse, né? Divide, por exemplo, possuidores daquele imóvel. E proindivisa é quando não se divide, né? Uma pessoa só. Quando é que você adquire e perde a posse? Modos de aquisição, né? Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio ou de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Certo? Então pode ser por apreensão, pode ser por constituto possessório, quando você, por exemplo, deixa de ser locador para ser dono, ou deixa de ser dono e passa a ser locador, né? Então, por tradição, quando você entrega, existem vários tipos de aquisição, tá? Aquisição chamada originária, né? É o que acontece quando há esbulho, por exemplo, quando não há relação causal entre a posse atual e a anterior. Tinha uma pessoa lá, a outra pessoa veio, por exemplo, e expulsou daquela casa. Não tem nenhuma relação. Então, é chamada originária. Derivada é quando há anuência do anterior. Então, a pessoa que estava lá antes passa sabendo quem será o próximo possuidor. Então, seria a aquisição derivada. Quem pode adquirir a posse? A própria pessoa, ou seu representante legal. Né? Então, são vários as pessoas que podem receber e adquirir a posse. Quando é que se perde a posse? Né? E cessa, né, o poder sobre o bem. Perde-se pelo abandono, pela tradição, que é a entrega, destruição da coisa, né? Então, são vários institutos que você pode perder a posse do bem. Perda da posse para ausente. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho. Esbulho é quando alguém vai lá, entra e tira a força, por exemplo, da casa, né? Então, você teve notícia dele, né, e se abstém de retomar a coisa. Então, essa é a perda da posse para quem estava ausente. Quais são os efeitos? Né? Então, quem tem a posse? Olha só, gente. Esses efeitos da posse, inclusive para quem está lá com direito ou não. Exemplo, tendo sido de forma convencional ou não, tendo sido de forma pacífica ou não. Por exemplo, vamos supor que alguém invadiu uma casa, a casa não tinha ninguém, alguém invadiu uma família, invadiu uma casa e está morando lá há mais de um ano e um dia, por exemplo. Então, outra pessoa, ela tem a posse, tá? Eu sou o dono, eu posso até buscar ações possessórias, que são chamadas ações possessórias. Mas ela também tem direito de algumas ações contra outras pessoas. Então, imagine que outras pessoas queiram invadir aquela casa. Então, ela já tinha posse. Tá? Então, isso acontece e é respeitada a chamada autodefesa. Tá? Então, a proteção possessória, a autodefesa, invocação de interditos, de algumas ações, percepção de frutos, né? Então, são alguns efeitos. Você está naquela casa e a casa, por exemplo, tem uma árvore que dá manga lá. Você tem
como você está naquela posse daquele bem, você pode perceber aquele estudo. Mas você pode responder também responsabilidade por perda. Então, você estava lá e houve uma deteriorização da casa, por exemplo. Né? Então, você tem que responder por isso. Né? Indenização. Então, por outro lado, em vez de deteriorar, você fez uma benfeitoria. Né? Então, a casa tinha 2 quartos, você fez mais um quarto. Aí, depois, eu consegui que a justiça tirasse você da casa. Mas você gastou lá. Então, você tem direito à indenização. Então, são alguns direitos, né, que a tutela da posse ela traz. O efeito da posse ela traz. Né? Então, proteção possessória, que é a legítima defesa. Defender de forma imediata alguém que vem contra a sua posse. E ações possessórias, né? Manutenção da posse, reintegração de posse. Uma das ações é a reintegração. Pode ser ativa, né? Condição do possuidor, e pode ser passiva, né? Quem é legitimamente tem a legitimidade passiva na ação possessória é o autor, por exemplo, da ameaça. Então, alguém que foi lá tentou invadir, eu posso entrar com essas ações contra essa pessoa. A ativa sou eu, a legitimação ativa sou eu, a legitimação passiva são os autores, por exemplo, do esbulho, da turbação. Ok? Então, pessoal, isso tem a ver com os direitos, a posse. Né? Essa posse, ela está numa coisa, dentro do direito civil, chamada direito das coisas. Direito das coisas. Que é a posse e os direitos reais, que são os direitos sobre a coisa. Por exemplo, a coisa pode ser sua, a própria coisa, ou a coisa pode ser alheia. Então, além da posse, o direito das coisas, ele vai dizer, olha, você tem a posse, você tem outros direitos reais, direito sobre a coisa, e direito sua e direito sobre coisa alheia. Né? Então, por exemplo, né, como é de forma resumida, né, não dá para a gente aprofundar nessa seara, nesse intento aqui, porque é coisa demais, mas a ideia é que você tenha uma noção, né, do que são, por exemplo, os direitos, os institutos do direito civil. Tá? Então, por exemplo, o direito sobre a coisa própria, né? Direito de propriedade, pode ser plena, como eu disse para vocês, ela pode ser, você pode ter direito de posse plena, quando não existe turbação, existe tudo legal, foi legalizado, então você tem o direito pleno. Mas existem situações de propriedade que não é plena. Por exemplo, quando você sobre espaços como condomínio, você tem direito, você tem um prédio lá, prédio de andares, um edifício, e existe o seu apartamento, mas existem espaços que não são só seu. Você é proprietário, mas é seu e dos outros. Como, por exemplo, os elevadores, os espaços onde todos podem fazer festa, brincar, piscina. Então, um condomínio. Né? Então, são outros tipos de propriedade. Sobre a própria coisa, ainda tem a questão do direito de vizinhança. O direito de vizinhança, pessoal, nós vamos falar um pouco mais na frente, mas o direito de vizinhança ele trata o seguinte: a propriedade é minha, a casa é minha, mas existem alguns limites. Por exemplo, eu não posso levantar um muro muito alto que prejudique o vizinho, eu não posso fazer algo, por exemplo, na canalização de água, de energia, que possa prejudicar o vizinho. Então, apesar da coisa ser minha, né, eu tenho direito sobre a minha própria coisa, eu tenho essa propriedade, mas existe uma coisa chamada direito de vizinhança. Respeitar os vizinhos, tá? Então, é uma limitação do direito de propriedade. Nós vamos ver daqui a pouco. Sobre coisa alheia, né? Não é sobre minha. Não é sobre a minha propriedade. Então, eu tenho, por exemplo, direito de fruição, usufruto, né? Então, tem lá uma mangueira lá que eu posso, um pé de manga, sei lá, uma coisa assim, uma plantação que eu possa usufruir daquilo, né?
Servidão. Servidão normalmente, a gente entende servidão quando um prédio tem que servir a outro de alguma forma. Eu vou voltar a falar sobre isso, mas a ideia é quando, por exemplo, um terreno impede a passagem para a rua, né? Então ficou um terreno encravado, né, entre dois terrenos e não dá passagem. Então, servidão é servir, é obrigatoriamente você abrir um espaço para que aquela pessoa passe para a rua, por exemplo, né? Vou voltar a falar sobre isso. Enfiteuse, apesar de estar aqui no direito civil, mas é utilizado muito durante no direito público, né? Que era quando você, por exemplo, utilizava através de um pagamento anual, de uma mensalidade, o uso de uma terra, por exemplo, que era pública. Vamos supor que aquelas terras de marinhas, você tem direito de superfície, de utilizar a superfície. O terreno não é seu, né? Então, antigamente, quando aqui no Brasil, né, no período da colonização e no período das capitanias hereditárias, né? Então, dava-se a algumas pessoas, né, o direito de utilizar aquele espaço, né, que era da União, de forma, às vezes, hereditária, de forma permanente. Nunca você pagava um valor anual ou uma prestação, sei lá, mensal por aquele uso daquela terra. Então, isso é chamado enfiteudo. É utilizado no direito civil, mas iniciou lá no direito público, tá? Então, direitos e garantias, por exemplo, quando você tem uma hipoteca ou um penhor sobre um bem. Assim como, por exemplo, pessoal, vamos supor que, por exemplo, você compra um carro e esse carro foi comprado parcelado. Você financiou o carro. Então, aquele carro, apesar de você ter a posse daquele carro, aquele carro é de outra pessoa, do banco, né, que está financiando o carro para você. Então, é chamada alienação fiduciária, né? Assim como, por exemplo, quando alguém compra, deixa de ser, por exemplo, proprietário. Eu era proprietário do imóvel e eu passei a ser, eu aluguei, vendi e aluguei a casa, né? Esse imóvel, né? Então, existem situações de garantia. Ou então de aquisição, por exemplo, promessa de compra e venda de um bem. Então, quando eu alugo um prédio e o dono do prédio fez um contrato comigo e quando ele fosse vender, ele venderia para mim, né? Então, é um direito real sobre coisa alheia de aquisição, né? Então, são formas de direitos reais. Direito chamado direito das coisas. Sobre a própria coisa ou sobre coisa alheia, tá? Então, existem vários institutos, cada um deles tem as suas regras, tem os seus artigos no direito civil, tá? É profundo isso. Aqui é só para vocês terem uma ideia sobre os institutos do direito civil. Todas elas, pessoal, elas podem trazer uma coisa chamada obrigação, tá? Porque você pode ter que fazer alguma coisa ou ter que dar alguma coisa, né? Quando você fala, por exemplo, em servidão, muitas vezes você tem que fazer alguma coisa, você tem que deixar de fazer alguma coisa, tá? Ou deixar de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, as obrigações baseadas nesse direito das coisas são de vários tipos, tá? Quais são as obrigações? Então, quando a gente fala em obrigações no direito civil, existem várias classificações. Elas podem ser positivas ou negativas. Quando elas são positivas, você tem a obrigação de fazer alguma coisa. Sobre isso que a gente falou agora há pouco, por exemplo, direito de vizinhança. Estava falando sobre direito de vizinhança. Direito de vizinhança. Então, quando alguém entra na justiça e diz, olha, você não pode fazer um muro de 3 metros porque você impede a luminosidade do sol para minha casa e tal, não sei o quê. E a justiça diz que eu não posso levantar
o muro acima de 3 metros, isso é uma obrigação de não fazer. Tá? Aqui, a obrigação de não fazer. Então, ela pode ser negativa, essas obrigações. Ok? Então, vamos lá. As obrigações podem ser positivas, as obrigações podem ser negativas. As obrigações positivas são a obrigação de dar ou a obrigação de fazer. A obrigação de dar pode ser coisa certa, específica. Ó, você tem que dar um boi àquela pessoa, tá? Ou você tem que dar, por exemplo, um quadro de Monet para aquela pessoa. É uma coisa certa, específica. Ou uma coisa incerta. O objeto é determinado de maneira genérica, né? Um boi, por exemplo, né? Coisa incerta. Um boi não é o boi, é um boi. Obrigação de fazer. A obrigação de fazer pode ser fungível ou infungível. Quando a obrigação de fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ir lá e fazer. A prestação pode ser realizada pelo devedor ou por terceiro. Então, fungível, você obriga alguém a fazer alguma coisa, mas você tem que pintar, você derrubou meu muro, né? Aí a justiça diz, você tem que fazer o muro dele. Sim, mas eu não sei fazer. Então, quando você contrata um pedreiro, ele é fungível, você pode substituir. Infungível, quando a prestação só pode ser executada pelo devedor. Tá? Então, a obrigação de fazer é sua, você tem que fazer isso. Tá? E como eu disse, as obrigações, além de positivas, elas podem ser negativas. Obrigação de não fazer alguma coisa. Então, você pode ter que não fazer algo. Levantar um muro, levantou demais. A justiça pode dizer, olha, você não pode fazer isso. Você não pode levantar o muro até certo ponto, tá? Outra forma de classificar as obrigações é quando as obrigações são simples, quando tem um credor, um devedor e uma prestação, né? Você vai ver aqui as características. Depois vocês leem com mais calma. Ou obrigações compostas, quando tem mais de um credor, ou mais de um devedor, ou mais de uma prestação. Tá? Então, são várias, né? Objetiva quando a multiplicidade é de objetos, e subjetiva quando a multiplicidade são de sujeitos. Né? Então, vocês podem ler aqui, né, quais são os artigos que falam e alguns exemplos. Ou então, outra forma de classificar essas obrigações são estas, né? De forma divisível. A gente já deu alguns exemplos sobre isso. Né? Quando você pode, por exemplo, pagar em dinheiro. Rapaz, eu não posso pagar isso aí de uma vez só. Quero dividir em 12 vezes, em 24 vezes e tal. Então, parceladamente, dividir. Mas se, por exemplo, for um quadro, você tem que entregar um quadro. Né? Olha, ele está com o meu quadro. Né? Vamos falar lá de posse. Ele está com o meu quadro, eu quero o quadro de volta. Você não pode entregar o quadro por pedaços. Você tem que entregar o quadro inteiro. Né? Então, é uma obrigação indivisível. Ok? Muito bem. Então, voltando para aquele ponto lá que nós falamos aqui, ó, servidão, que é um direito de fruição sobre uma coisa alheia, dentro dos direitos reais, tá? Que está dentro do Instituto dos Direitos das Coisas, no direito civil, tá? Então, servidão seria o quê? Olha só, vamos lá. Servidão e passagem forçada, né? Elas estão sempre juntas. Passagem forçada, pessoal, é quando o direito de passagem forçada existe para aquele que é proprietário de imóvel encravado, sem acesso à via pública, nascente ou porto. Então, imagine 2 terrenos onde um impede que o outro passe para a rua. Né? Tá a avenida e esse aqui está impedindo que esse outro aqui não tenha acesso para a rua. Então, a passagem forçada é essa possibilidade aqui. Tá? Muito bem. Já a servidão é um direito que cria um vínculo direto de uso de um imóvel em favor do possuidor e de um outro imóvel vizinho, tá? Então, quais são os aspectos da servidão? Né? Servidão predial é direito real, ó, direito real. De fruição ou gozo,
constituído pela lei ou pela vontade das partes, em favor de um prédio dominante, sobre o outro prédio serviente, pertencente a dono diferente. Servidão impõe ao prédio serviente um encargo, restringindo as faculdades de uso e gozo do proprietário. Tá? Então, exemplo, né? Vamos ver algumas classificações. Quando é urbana, não construir prédio além de determinada altura, como eu falei para vocês. Rurais, trânsito, então pastagem. Quanto ao modo de exercício, contínuos, né? Independe do ato humano, como por exemplo, servidão de energia elétrica. Descontínuos, depende da ação humana, por exemplo, servidão de trânsito, né? Então, aquela passagem de trânsito, você tem que deixar a pessoa passar, né? As pessoas passarem. Aparentes ou não aparentes, né? As servidões aparentes há sempre marcas que indicam a servidão. A origem, legais, por exemplo, o Código de Águas ou o Código de Minas, elas determinam que muitas vezes você precisa servir ao outro, um terreno precisa servir ao outro. Né? Convencionais, servidão de trânsito, por exemplo, que tem até uma súmula do STF sobre ela. Né? Muito bem. Então, eu posso falar sobre a diferença entre as duas. Então, qual a diferença entre passagem forçada e servidão? A passagem forçada, pessoal, ela é direito de vizinhança e obrigatória. Então, se alguém não deixa o outro passar, né, não tem espaço para a rua, por exemplo, então eu posso entrar com o pedido de passagem forçada. Né? E o outro tem a obrigação de fazer, a obrigação de deixar o outro passar. Tá? Pode ter um pagamento de indenização, né? O pagamento de indenização é obrigatório. Exemplo de imóvel sem saída, não há outra opção. E ação de passagem forçada. Já a servidão é direito real. Normalmente há um contrato, há um acordo, né? Há um acordo, né? Entre dois vizinhos, entre duas pessoas vizinhas, né? Não deixar a tubulação de água passar, por exemplo, deixar a água passar. Então, são questões de facultativa, né? Pagamento de indenização somente se as partes acordarem, né? Se for um acordo, pode ser que a pessoa não aceite. Mas, normalmente, na servidão, há outras opções. Não necessariamente o cano, por exemplo, do vizinho, teria que passar ali. Podia ser um gasto maior, mas passar em outro lugar. Né? Então, é uma das características. E a ação confessória. Quando você aceita essa situação, você confessa que está em servidão, que está aceitando aquela situação. Tá? O que eu trago para vocês, a discussão que eu trago nesse momento para vocês, é quando isso acontece, se existe servidão administrativa. Por exemplo, isso eu falei e dei exemplo para vocês aqui, os exemplos que eu trouxe para vocês, foi entre vizinhos particulares. Ó. Mas quando acontece, por exemplo, o caso de o setor público, a administração pública, ele precisa passar a canalização, por exemplo, dentro do terreno dessas pessoas aqui, para levar água lá para o outro lado, tá? Ou então ele precisa fazer uma estrada, ou então ele precisa fazer... E essas pessoas dizem, não vai passar não, não pode passar não. Então, isso vai lá para a gestão pública, né? Então, eu quero que vocês vejam, eu vou deixar com vocês um artigo que fala sobre servidão administrativa na gestão pública, né? Isso é possível e isso o direito defende, tá? Isso o direito já é pacífico em relação a essas questões de servidão pública, ok? Então, nesse caso, eu fico por aqui e até a próxima.